Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Hanna. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe técnica e hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre titulação fotométrica, tá? Só os tópicos que a gente vai discutir. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da Hanna Instruments, depois a gente conversa um pouco sobre fundamentos de titulação, entra na parte de sensores e titulações fotométricas. A gente vai discutir um pouquinho uma aplicação, né? Eu vou dar um exemplo em que ela pode ser utilizada e depois a gente conversa sobre boas práticas para finalizar, tá? Se ao longo da apresentação vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem ficar à vontade para nos mandar aqui pelo chat, tá? Que ao final a gente conversa um pouco melhor, tá? E aqui na aba documentos tem um catálogo dos sensores fotométricos, caso alguém tenha curiosidade, interesse para baixar, tá? Bom, então a Hanna é uma empresa que foi fundada na Itália em 1978, né? E tem grande participação, principalmente na parte de instrumentação eletroanalítica, tá? Hoje ela já está presente em mais de 40 países e as fábricas estão nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício. E só a fim de curiosidade, mais ou menos 95% da produção se distribui entre Estados Unidos e Romênia, e o resto, Itália e Ilhas Maurício. Tá? Então, a Hanna começou inicialmente com a produção de medidores de pH, e a partir daí foram surgindo novas necessidades, né? Diversos mercados começaram a ser atendidos, e assim ela ampliou bastante o seu catálogo de produtos, né? Hoje a gente já trabalha com mais de 2.000 códigos diferentes e a gente consegue atender diversos mercados, como, por exemplo, o de análises ambientais, de indústria alimentícia, farmacêutica, questões voltadas a controle de qualidade de água, né? Então, estações de tratamento e dentre outras, tá? E para justamente conseguir atender esses mercados, nós temos diversas famílias, né, de tipos de equipamentos, abrangendo, então, a parte de fotometria, a medidores de processo, de bancada, tituladores automáticos e medidores portáteis. Então, nós trabalhamos principalmente com análises físico-químicas, né? Então, por exemplo, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, né? E diversos parâmetros na parte de fotometria, sensores de ion seletivo, tá? E aí nós trabalhamos também com as soluções e reagentes necessários para a utilização desses medidores. E a Hanna tem um processo, né, que é uma integração vertical, em que ela fica responsável por todas as etapas de produção dos medidores, né, desde a parte de P&D, de pensar novas aplicações, até depois disso. Então, a parte de suporte, marketing, vendas, até que tudo isso chegue ao usuário final, né. Aqui no Brasil, a Hanna fica num escritório em São Paulo, né, aqui em Barueri, e é onde se concentra assistência técnica, o departamento comercial, né, o estoque e as nossas áreas de treinamento para atender a clientes internos e externos, tá? Além de um laboratório para análises de amostra, testes de aplicação. Então, agora, antes da gente conseguir nos aprofundarmos, né, na questão dos sensores fotométricos, como a gente vai tratar muito sobre titulação, né, a gente precisa revisar os fundamentos. A titulação, ela é uma técnica analítica que é usada para determinar a concentração de alguma substância de interesse, né, que é o que a gente chama de analito. Normalmente, ela é um método volumétrico, né? O que isso quer dizer?
a gente usa uma solução de concentração conhecida, né, que é o que a gente chama de titulante, e esse titulante tem alguma substância que vai reagir com o que eu quero analisar. E a partir do volume de titulante gasto, né, do quanto precisou para reagir, é que a gente consegue determinar a concentração do que a gente quer. Mas, assim, claro que não adianta só sair misturando, né, os reagentes e esperar que a gente tenha algum resultado considerável, né, que a técnica de titulação dê certo. Né? Para conseguir realizar uma titulação de qualidade, a gente costuma dizer que essa reação tem 4 pré-requisitos, né? Primeiro, precisa ser uma reação rápida, porque a titulação é um tipo de técnica em que a gente, em 5 minutos, já tem um resultado. Então, não pode ser uma reação muito demorada, né? Porque assim prejudica na detecção. Tem que ser uma reação que a gente saiba a estequiometria, né? O quanto do meu titulante está reagindo com o analito, para que assim a gente consiga calcular a concentração desejada, tá? A reação precisa ser completa, porque se não for, a gente não tem muito como conseguir determinar o analito, né? E por fim, a gente precisa conseguir justamente detectar esse ponto final, né? O ponto de equivalência em que o titulante consome todo o analito, precisa ser passível de detecção, então, para que a gente consiga utilizar essa técnica, tá? E aí, a titulação pode ser feita basicamente de 2 formas, né? Nós temos a titulação manual e a automática. A titulação manual, ela é feita usando uma bureta, uma torneira, né? E aí a gente enche essa bureta com o titulante e vamos manualmente, né, com o controle da torneira, adicionando o titulante na amostra, né? Normalmente, o ponto final dessas titulações, né, aquele ponto de equivalência em que o meu titulante consumiu todo o analito, ele é detectado via alguma alteração de cor, né? Normalmente são utilizados indicadores, que são substâncias que, de acordo com a reação que está acontecendo, tem sua cor alterada. E aí, quando vem essa mudança, a gente fala, aqui é o ponto final, né? E aí, com base nisso, a gente afere na bureta o quanto de volume de titulante a gente usou e faz os cálculos para encontrar a nossa concentração desejada, né? E aí, então, ou é usado um indicador de cor, e aí a gente determina isso visualmente, ou pode ser utilizado algum tipo de eletrodo, né? Por exemplo, uma titulação ácido-base, a gente pode utilizar um eletrodo de pH e ir plotando a curva manualmente também, né? Ou a titulação pode ser feita de forma automática, em que nós temos equipamentos, né, no caso tituladores, que fazem a injeção do titulante de forma automática, né? Nesse caso, são utilizados sensores mesmo, que conseguem ir monitorando a reação ao longo da adição desse titulante, né? E aí, o titulante é adicionado automaticamente, então, sem precisar ficar regulando manualmente, tá? E aí, dessa forma, como é o próprio equipamento que injeta o titulante e acompanha a curva de reação, o cálculo já sai automaticamente, certo? Então, dessa forma, a titulação acaba sendo mais precisa, né? Então, uma forma que a gente tem de obter resultados mais confiáveis e precisos em uma titulação é utilizando a automática, porque muitas vezes a gente usa um indicador colorido e aí tem aquela questão de divergência, né? Cada operador enxerga a cor um pouco diferente, então isso pode trazer resultados divergentes, tá? Então, os sensores fotométricos são um tipo de sensor que pode ser utilizado em titulações, tá? No caso, ele detecta uma mudança física na amostra, que é a alteração de cor.
Os indicadores coloridos são usados há muito tempo já, né? Desde antes da potenciometria mesmo, antes do desenvolvimento de sensores de pH para titulação. Esses indicadores coloridos já eram utilizados como forma de detectar os pontos finais, né? E eles são versáteis e podem ser utilizados nos mais variados tipos de titulação. Então, por exemplo, ácido base, redox, precipitação, complexação, né? Eles nos deixam trabalhar com diversos tipos de análises. E os sensores fotométricos, eles vêm justamente para acompanhar a utilização desses indicadores coloridos, tá? Eles funcionam com base naquele princípio de absorção e transmitância, né? Absorbância e transmitância. Então, eles leem isso e transformam para uma leitura de milivolts, tá? E aí é dessa forma que ele consegue mandar esse sinal para o titulador fazer a leitura. Então, no caso, esses nossos sensores consideram 100% de transmitância como um sinal de 1000 milivolts e 0% transmitância, né, que seria o 100% absorbância, como 0 milivolts. Então, com base na cor da amostra, ele tem essa medida e o equipamento faz essa leitura em milivolts, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, de como fica uma curva de titulação feita com um sensor fotométrico. Então, como a gente observa, ela fica bem parecida com uma curva de potenciometria, por exemplo, tá? Porque o andamento da reação é o mesmo, então vai se comportar da mesma forma, tá? Mas para a gente conseguir entender especificamente, né, como esse sensor fotométrico constrói essa curva, a gente precisa relembrar um pouquinho de fotometria. Como nós estamos trabalhando com alteração de cor que a gente consegue perceber, né, que o olho humano consegue perceber, a gente está tratando então do espectro visível, né, que vai aí mais ou menos de 390 a 750 nanômetros, tá? Então, a gente vai sempre se basear nessa cartela de cores aqui que eu coloquei para vocês, tá? E aí a gente precisa sempre ter em mente o seguinte, sempre que a gente observa alguma cor, ela absorve a sua cor complementar, que aqui está do lado oposto, tá? E ela reflete e transmite aquela cor que a gente enxerga. Então, eu coloquei até aqui como exemplo, né, que um objeto laranja absorve no azul, que está aqui, né, do outro lado, e deixa passar, né, reflete e transmite o próprio laranja, tá? Por isso que a gente enxerga dessa forma. E aí, só para a gente conseguir visualizar melhor essa questão, aqui tem um exemplo, né? Aqui nós temos cubetas, que na verdade são amostras contendo cloro e a adição do reagente DPD, né? Que é o reagente utilizado em fotometria para determinação de cloro. Se a gente observar aqui, ó, o rosa avermelhado tá nessa faixa, né? Deixa eu indicar aqui. Tá nessa faixa. E complementar a ele, nós temos aqui o verde, né? Então, aqui nós temos ó, a solução avermelhada incidindo a luz verde. Aqui a gente observa que quanto maior a intensidade da cor vermelha, mais fraco fica o sinal do verde aqui, ó. No transparente, né, sem cor, ele passa uma intensidade mais forte. E conforme a gente vai aumentando essa intensidade de cor, aqui fica mais fraco, né? Por quê? Porque essa solução está justamente absorvendo uma quantidade maior de luz, certo? Agora, aqui já não. Como esses tons já estão mais próximos do vermelho, já não tem absorção, deixa transmitir, tá? Por isso aqui a gente não observa essa diminuição da intensidade de luz, tá? Então, é justamente com esse princípio que o sensor fotométrico trabalha,
tá? Dependendo da cor, ele vai absorver mais ou não, e esse sinal faz com que a gente consiga aquela curva e a detecção do ponto final. Então, a construção dos nossos eletrodos são sempre LEDs fixos, né? Existem muitos sensores no mercado que a gente consegue escolher o comprimento de onda que a gente quer trabalhar, né? Mas no caso da Hanna, para conseguir fornecer um sensor que seja mais acessível, né, que tenha um preço mais interessante, a gente acaba trabalhando só com um LED, um comprimento de onda em cada modelo, tá? Esse sensor, ele é revestido em vidro, então a questão de afinidade química, né, é muito interessante, a gente consegue trabalhar com praticamente qualquer tipo de aplicação, né, desde que não tenha um ácido fluorídrico. Então, o vidro torna ele quimicamente resistente. E como ele funciona, né? Aqui na ponta dele, deixa eu mostrar, aqui tem como se fosse um espelho de platina, tá? E aí o LED fica aqui. Então, esse sensor vai estar submerso na amostra. Então, aqui é uma célula de medição, né? Ele tem uns orifícios aqui em que a amostra vai estar aqui dentro, porque ele vai estar submerso. Então, o sensor emite a luz de LED, né, o feixe, que vai atravessar a amostra e bater aqui nesse espelho e ser refletida para um detector aqui, tá? Então, é dessa forma que o sensor vai conseguindo identificar a absorvância da amostra ao longo da curva, para aí conseguir converter o sinal para milivolts e o equipamento fazer a construção da curva e a detecção do ponto final, tá? Então, nós temos 4 modelos, tá? Que são 525, 625, 590 e 470 nanômetros, tá? Então, falando de titulações fotométricas, né? Então, a gente trabalha com um indicador que tem uma viragem de cor. Mas como a gente escolhe qual sensor é o mais apropriado, né? Qual comprimento de onda eu consigo usar? Normalmente, mais de um eletrodo atende a uma aplicação, né? Porque como é um jogo de absorção e o quanto reflete, né? As cores complementares nos permitem utilizar mais de um tipo de sensor, dependendo da aplicação, tá? Mas a gente sempre indica escolher sempre o que tiver um comprimento de onda, né, a cor complementar àquele da viragem do indicador, tá? Então, vou dar um exemplo. O caso da fenolftaleína, por exemplo, que ela é de incolor para rosado, né? Bem parecido com aquelas imagens do DPD que nós vimos, né, avermelhado. Então, o mais indicado é o LED verde, né? Assim como a gente viu aqui que a solução avermelhada absorve no verde, né? Então, no caso da fenolftaleína, o sensor mais indicado é o verde, tá? De 15 e 25 nanômetros. Então, por que é interessante utilizar um sensor fotométrico, né, nas titulações? Como eu já comentei, os indicadores coloridos são usados em diversos tipos de titulação, né? Então, dessa forma, a gente consegue aí utilizar em várias aplicações, né? Seja titulações potenciométricas, condutométricas, né? Desde que tenha alguma alteração de cor que a gente consiga detectar, né? É possível utilizar, tá? O que é muito interessante, uma vantagem muito legal desse tipo de sensor é que ele não necessita de manutenção, né? Então, pensando, por exemplo, em análises de óleos, né, em solventes não aquosos, a gente sabe que a potenciometria, ela exige um pouco mais de cuidado, né, em relação à manutenção do sensor para esses casos, porque a gente precisa cuidar da solução eletrolítica, do condicionamento do sensor, né, uma limpeza mais profunda. E nesse caso não tem nada disso, né?
é só o LED e um sensor de vidro. Então, não tem solução eletrolítica, não tem a parte do condicionamento, né? Então, ele já facilita bastante nesse sentido, né? Ele praticamente não requer manutenção, quando comparado com um sensor de pH, por exemplo, tá? E a vida útil dele, né? Como ele não tem essa solução interna, a vida útil do sensor depende do LED, né? E aí a gente consegue aí utilizar por mais de 5 anos normalmente, tá? Uma média tem uma vida útil bastante longa esse tipo de sensor. E aí eu trouxe como exemplo, né, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, a análise de dureza, tá? A dureza é uma análise muito importante, né, principalmente quando a gente está tratando de qualidade de água, né? Está relacionada à quantidade de sais ali, né, minerais dissolvidos, principalmente envolvendo os carbonatos de cálcio e magnésio, né? Então, a gente tem que cuidar para que a água não fique uma dureza muito elevada, para evitar, por exemplo, entupimento de tubulações, né, para não ter precipitação desses carbonatos e tudo mais. E a forma que é mais utilizada, né, que é muito comum de ser utilizada, é justamente a titulação, né? Então, é feita com EDTA, né? E aí a gente consegue fazer essas determinações. Aí só para fazer um comparativo, né, exemplificação, uma das possibilidades é fazer a determinação de dureza usando a técnica potenciométrica. No caso, nós trabalhamos com um sensor de íon seletivo de cálcio, né? Então a gente consegue fazer uma titulação direta com EDTA e determinar a quantidade de cálcio, por exemplo. No caso, se a gente quiser fazer dureza total, com esse sensor a gente já precisaria fazer uma retrotitulação, né? Que é uma técnica que fica um pouco mais complicada, assim, né? Exige mais etapas, tá? Então, eu faria primeiro a dureza de cálcio, teria que colocar um excesso de EDTA, e aí esse excesso a gente titula novamente com cálcio, tá? E aí, com isso, a gente consegue determinar tanto a dureza cálcio, magnésio e total, tá? Então, é uma única titulação para determinar tudo, tá? Só que esse sensor, como a gente comentou, né, sobre a questão de manutenção, ele exige bastante, né? Ele exige o preenchimento, o condicionamento aqui do módulo, né, que faz a medição do cálcio. Então, ele exige um pouco mais de cuidado. Agora, usando o sensor fotométrico, a gente também consegue fazer essas determinações, tá? Mas em comparação com o método anterior, né, aqui a gente não consegue fazer tudo em uma única titulação, tá? São titulações diferentes para determinar cada tipo de dureza. Então, para determinar dureza cálcio, eu faço uma titulação. Quando eu quiser dureza total, eu faço outra, tá? E com o íon seletivo, a gente faz uma titulação e uma retrotitulação já direto, tá? E aí, para esse caso, com o sensor fotométrico, claro, tem a facilidade de não precisar de manutenção, né? Mas aí aqui a gente precisa do indicador colorido, né? No caso, por exemplo, da dureza total, é muito utilizado o heliocromo T para detecção do ponto final, tá? Então, essas são as diferenças, né? Falando assim de uma forma geral. Usando o íon seletivo tem a questão de manutenção, mas a gente consegue determinar a dureza cálcio total em uma única titulação. E nesse caso é uma corrida, né, para cada uma separadamente, tá? Mas aí a gente consegue fazer utilizando o sensor fotométrico. E aí, então, falando um pouquinho de boas práticas, né? O que é importante tomar cuidado no momento das titulações quando a gente está utilizando um sensor fotométrico. Primeiro é a posição da mangueira que dispensa o titulante,
né? O sensor, ele está ali detectando a cor da amostra que está aqui na célula de medição dele, né? Como a gente comentou. Aqui nesse espacinho entre o detector e o espelho, na ponta dele, né? É importante que sempre que a gente adicione o titulante, ele tenha um tempo de agitação ali na amostra até que chegue no sensor. Porque sempre que a gente injetar o titulante, ele vai ter uma alteração de cor ali pontual até homogeneizar, né? Então, se a mangueira for colocada logo em cima, assim, do sensor, a gente pode ter problemas por conta de não ter tido tempo suficiente para essa cor se misturar ali, tá? Então, sempre tomar cuidado com isso para que a gente consiga fornecer para o titulante o tempo suficiente, tá? Para que ele se misture e a leitura seja correta. E a gente também não pode trabalhar com uma agitação muito forte, né? Porque como é uma técnica em que a gente está incidindo ali um feixe de luz na amostra e é refletida e volta, se tiver, por exemplo, formação de bolhas, a gente vai ter interferências na leitura e não vai conseguir uma curva de qualidade, né? Então, não é indicado que seja utilizada uma agitação muito forte, tá? Então, tudo que pode causar bolhas, a gente precisa tomar cuidado. Então, não deixar que o titulante seja injetado com muita força, né? Para não formar bolhas também, tá? E aí, sempre que submergir o sensor, confirmar que não tem bolha nenhuma. E, por fim, manter a dosagem de titulante baixa, né? Para que a gente tenha uma precisão legal e consiga obter uma curva satisfatória, tá? Porque, de forma geral, as titulações fotométricas ficam aí, em média, nos 5 minutos. Então, é considerado um bom tempo, né, de análise. Então, vale a pena cuidar dessa quantidade de titulante que é injetada a cada vez, tá? E é muito importante também, com o tempo, né, a gente sempre fazer a calibração desse sensor. Como eu comentei com vocês, tem aqueles padrõezinhos, né? 100% transmitância é 1000 milivolts e o 0% é 0 milivolts. Então, a gente costuma fazer a calibração desse sensor com água ultra pura, né? O sensor acompanha uma chavinha, né? E ele tem um parafusinho nessa parte de cima para que a gente consiga fazer essa calibração, né? Não precisa ser feita com uma frequência muito alta, de forma geral, uma vez por mês já atende super bem, né? E é só uma boa prática para que a gente consiga sempre manter o eletrodo ajustado corretamente, porque é normal que com o tempo o LED dê uma flutuada, né? Na intensidade de cor que ele está emitindo e tudo mais. Então, assim, não é um ponto crucial, né? Mas é uma boa prática que com certeza facilita na utilização do dia a dia, né? Melhora na confiabilidade dos resultados que nós temos, tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Para que vocês pudessem conhecer um pouquinho melhor dos nossos tituladores fotométricos. E aqui está o meu e-mail, né? O meu contato. Se alguém ficou com alguma dúvida, se quer fazer algum comentário, né, alguma observação, podem ficar à vontade, tá? E eu vou gostar muito de receber algum feedback de vocês por lá, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo webinar.